Qual é a origem da dor de cabeça? Você sabia que existem vários tipos diferentes e que também é diferente de enxaqueca? Dor de cabeça é o termo, né, que a gente usa genérico para qualquer tipo de dor na origem do crânio, né, na origem da cabeça. A enxaqueca é uma doença que ela comete mais frequentemente mulheres. Que pacientes que têm enxaqueca não são candidatas ao uso de anticoncepcional hormonal combinado, não é Exatamente. verdade? As dores de cabeça, elas podem evoluir. A enxaqueca e a cefaleia tensional são doenças crônicas, a gente nasce com elas, a gente morre com elas, mas a gente não morre delas. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir a dor de cabeça? De tudo aquilo que inflama o intestino, como o intestino é o segundo cérebro, existe uma relação muitíssimo direta com a gênese da dor de cabeça. Melhorar sono, melhorar a ansiedade, melhorar a alimentação. Qual é a origem da dor de cabeça? Você sabia que existem vários tipos diferentes e que também é diferente de enxaqueca? Você sofre com dor de cabeça ou enxaqueca? Durante seu período menstrual, tem mais esse incômodo? Pois é, hoje aqui está comigo Mariana Cunha, querida amiga de infância, para falar um pouquinho sobre dor de cabeça, esses sintomas, né, Mari? Isso aí, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com você. Obrigada por você ter aceitado. E finalmente saiu esse encontro, né? Custou, mas foi. Exatamente. Mari, explica um pouquinho a diferença de dor de cabeça, de enxaqueca. Acho que é o básico para a gente começar, Sim. né? Dor de cabeça é o termo, né, que a gente usa genérico para qualquer tipo de dor na origem do crânio, né, na origem da cabeça. Enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça, é o segundo tipo mais comum das cefaleias primárias. Cefaleia é o termo que a gente usa para designar dor de cabeça. E nas cefaleias primárias, ou seja, que é aquela dor de cabeça que não tem relação alguma com nenhum outro problema, por exemplo, a pessoa tem um tumor na cabeça, tem um hematoma, um sangramento na cabeça, tem uma sinusite. Então, a dor de cabeça que não tem relação com nenhum tipo de outra doença, ela é chamada de cefaleia primária, e os tipos mais comuns são cefaleia tensional e a segunda mais comum é a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença que ela comete mais frequentemente mulheres, é uma estatística geralmente de 3 mulheres para 1 homem. É uma dor que normalmente tem os sintomas de dor latejante, uma dor pulsátil. Normalmente ela tem uma característica de ser de um lado apenas da cabeça. Essa dor pode vir acompanhada de sintomas como fotofobia, ou seja, intolerância à luz, intolerância a som, que é a fonofobia. O indivíduo pode apresentar durante a crise sintomas de náusea e pode inclusive vir a vomitar. E podem ter vários outros sintomas, como vertigem. Então é muito comum o indivíduo falar, eu tenho enxaqueca e tenho labirintite. Não, a enxaqueca ela cursa em muitas pessoas sintomas vertiginosos, sintomas de tontura. E a dor de cabeça também pode causar sintomas gastrointestinais, como diarreia, prisão de ventre. E a enxaqueca é uma doença que ela tem diversos gatilhos. Então, por exemplo, o indivíduo que tem enxaqueca, ele precisa aprender que tipos de gatilhos, que tipo de situações desencadeiam as crises. Então, umas muito frequentes é a parte alimentar. Tem alimentos que são sabidamente causadores de dor de cabeça. Por exemplo, chocolate, leite, fritura, corante, adoçantes artificiais. Então, tem vários alimentos que podem desencadear. Mas, por exemplo, a minha enxaqueca, eu posso desencadear com alguns e que em você não vão ser. Então, assim, o indivíduo precisa fazer o que a gente chama de diário da dor de cabeça, para ele conhecer o seu próprio corpo, conhecer sua própria doença e aí sim tentar buscar formas de minimizar esses gatilhos. Outros gatilhos muito importantes são estresse emocional, privação de sono, alguns gatilhos de origem cervical, que a gente chama de cefaleia cervicogênica, que podem acontecer junto. Então, o indivíduo tem, por exemplo, uma hérnia de disco, tem uma questão postural, pessoas que trabalham digitando, que ficam com uma postura inapropriada, então geram contraturas nessas regiões. Pessoas que têm bruxismo, por exemplo, então isso pode ser um gatilho muito importante. Geralmente a pessoa acorda pela manhã com dor de cabeça porque tensiona a musculatura. Então, buscar entender quais são os tipos de
gatilho, isso é muito importante pra gente Entendi. tratar. No sentido de ser um autoconhecimento, Exatamente. né? E quando a gente fala, assim, do termo com aura e sem aura, Sim. é quando o paciente vai sentir que tá se aproximando desse episódio de enxaqueca. Ele já, nossa, tá acontecendo isso, daqui a pouco eu já sei que eu vou estar com dor. É assim, né, Mari? Exatamente. A enxaqueca, ela pode ser dividida com aura e sem aura. O que seria a aura? A aura é um fenômeno premonitório que acontece antes da dor. E geralmente a aura mais comum é a aura visual. O indivíduo ele tem algumas manifestações que a gente chama de escotomas cintilantes, que são alguns vagalumes, né, no campo visual. Pode ter também alguns fenômenos negativos que a gente chama de moscas volantes, que são pontinhos pretos, ao invés de ser luminoso, ele é pretinho. Então parece alguns pontos brilhantes ou pontos pretinhos voando assim no campo visual. E logo depois que isso vem, a dor aparece. Então normalmente ela precede a dor em alguns minutos ou até algumas poucas horas. Só que a gente tem outros sintomas que podem ser aura. Por exemplo, auras sensitivas. O indivíduo pode ter, por exemplo, uma alteração de sensibilidade. Ele pode ter uma dormência, um formigamento. Ele pode ter uma alteração de linguagem. Então, ele pode ter uma afasia. Ele pode perder completamente a capacidade de falar. Existe, inclusive, uma condição que é a migrânia hemiplégica, que o indivíduo ele perde a força do lado do corpo como um todo. Então, parece, como a dor ainda não veio, parece que o indivíduo está tendo um AVC. Entendi. Então, assim, tem vários sintomas. Qualquer sintoma focal e que ele some e depois vem a dor, isso é aura. Entendi. Das formas mais genéricas mais diversas possíveis. Né? E uma coisa super importante, relevante para a gente falar aqui também, é que pacientes que têm enxaqueca não são candidatas ao uso de anticoncepcional hormonal combinado, não é verdade? Exatamente. Especialmente os pacientes com aura, porque a estatística, a epidemiologia nos fala que a enxaqueca com aura, ela tem mais risco de fenômenos tromboembólicos. E como o anticoncepcional, principalmente o estrogênio, aumenta esse risco trombótico, então a gente vai estar somando 2 fatores de risco. Então, nesse perfil de paciente, a gente tem que pensar numa estratégia não hormonal. Não hormonal, né? Exatamente. Seja um DIU, talvez, barreira, ou uma barreira, ou alguma coisa assim. Mas o maior problema é o estrogênio, né? Estrogênio. Então, por exemplo, às vezes a paciente fazer um uso isolado de uma progesterona, ok. Certo. E, Mari, as dores de cabeça, elas podem evoluir para progredir e ficar cada vez pior, assim, Mari? Podem. As dores de cabeça, vamos falar, por exemplo, da enxaqueca, que é a segunda mais comum. Ela pode ser dividida em dor de cabeça ou enxaqueca episódica, que é aquela que o indivíduo tem eventualmente. Então, assim, até uma vez por semana é considerada episódica. Isso vale também para tensional, essa classificação. Quando ela se torna mais frequente que isso, ela se torna persistente. E quando o indivíduo tem crises 15 dias ou mais do mês, ele tem uma coisa que a gente chama de cefaleia crônica diária, que é uma condição extremamente incapacitante. Dor de cabeça mata alguém? As primárias? Tensional, enxaqueca? Não. Mas é uma condição que, quando o indivíduo tem esse tipo de dor, é um indivíduo que não produz, é um indivíduo que não consegue fazer suas atividades, é extremamente desconfortante. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa intervir. Entendi. Porque qual que é o problema? Lembra que a gente conversou dos gatilhos? Uma coisa que é muito frequente é a pessoa ter aquela dor de cabeça episódica, de vez em quando, ou então, às vezes, foi numa festa, comeu uma besteira, exagerou um pouquinho na bebida alcoólica, dormiu mal, dor de cabeça. Aí vai falar, atacou o fígado. Tô mal porque atacou o fígado. Não. Essa pessoa provavelmente tem uma enxaqueca episódica. E o gatilho para ela foi alimentação, foi privação de sono, foi bebida alcoólica. Então, assim, não tem nenhuma relação direta com o fígado. Eu escuto isso muito no consultório. Só que a enxaqueca, o indivíduo que tem enxaqueca, principalmente, ele tem uma sensibilidade de trato gastrointestinal. Ele tem uma sensibilidade a cheiro. Então, assim, às vezes, um ambiente que passaram pano com desinfetante com mais cheiro, perfume, fumaça, isso às vezes é um gatilho. Porque eu costumo brincar, a pessoa que tem enxaqueca é meio Homem-Aranha, tem os sentidos muito aguçados. Então, assim, luz incomoda muito. Então, às vezes, uma luminosidade que tá ok pra gente, pra quem tem enxaqueca tá mais forte. Cheiro pode ser um problema. Então, assim, esses estímulos sensoriais pro indivíduo com enxaqueca, eles são mais aguçados, então eles podem gatilhar. E quando o indivíduo, por exemplo, tá numa época de formatura, final de faculdade, indo mais em festa, dormindo mal, comendo mais besteira, bebendo mais bebida alcoólica, então ele tem exposição a mais gatilhos. Então ele vai ter dores com mais frequência. O que ele faz? Vou tomar um analgésico, uma dipirona, um paracetamol, um analgésico comum de farmácias de venda liberado. E o que acontece? Ele faz uma coisa chamada cefaleia por abuso de analgésico.
O analgésico, a gente acha que ele é muito bobo, muito inofensivo. Só que para dor de cabeça, quando a dor ela se torna superior a 2 vezes por semana, e assim, é uma coisa até bastante eventual, a gente está piorando o padrão da dor. Sim. Então, a gente pode transformar uma dor de cabeça que era 1 vez por mês, relacionada ao período menstrual, por exemplo, numa dor 2, 3, 4 vezes por semana e até chegar na cefaleia crônica diária. Então, o analgésico, a gente precisa conscientizar muitas pessoas que essa venda livre, ela pode trazer problemas muito graves. Sim. Então, às vezes, a gente precisaria apenas mudar estilo de vida, a gente vai precisar entrar com medicação controlada, vai precisar fazer estratégias mais agressivas para a gente poder reduzir frequência e intensidade de dor. Então, assim, uma coisa que você colocou é muito verdadeira. A gente pode sim modificar a dor. A enxaqueca e a cefaleia tensional são doenças crônicas, a gente nasce com elas, a gente morre com elas, mas a gente não morre delas. Mas a gente precisa aprender a lidar com elas. Porque, assim, hoje, se a gente pegar uma estatística, por exemplo, de pronto-socorro, a queixa mais comum de pronto-socorro é dor de cabeça. Então, assim, estima-se que 50% dos indivíduos, né, do mundo, né, então metade da população mundial tem alguma cefaleia primária, e 90% das pessoas vão experimentar em algum momento da vida dor de cabeça. Então, assim, é muito frequente. É muita coisa, né? É muito frequente. É muito frequente. Eu lembro que eu tinha muita dor de cabeça pós-somativa e pós-APH, que é a prova prática e a prova do semestre. Que é um momento de estresse, um momento que certamente come mal, dorme mal. Só que a minha era assim, acabava a prova, eu tinha dor de cabeça. Sim. Tipo, era depois. Pelo menos isso, né? Porque aí conseguia fazer a prova. Conseguia fazer a prova. Porque imagina, as pessoas que não conseguem e tudo mais. Sim. Agora, a sinusite também é uma causa muito comum de dor de cabeça. Sim. A sinusite é uma causa secundária, né? Mas como os seios da face têm uma relação direta com toda a musculatura facial, existe uma relação direta, existe uma condição chamada cefaleia rinogênica, que é aquele indivíduo que tem aquela rinite crônica, que tem sinusite crônica ou sinusite de repetição, e ele tem uma dor normalmente na topografia mais na região frontal, dos seios da... né? Exatamente, a pessoa que vai abaixar para fazer alguma atividade sente aquele peso. Então, existe uma relação direta. Então, aquela dor, que geralmente a pessoa tem os comemorativos da sinusite, com coriza, gotejamento pós-nasal, aquela sensação de peso na região maxilar. Então, isso normalmente chama a nossa atenção para cefaleia rinogênica, né, que tem a ver com a sinusite. Para só um pouquinho que eu preciso chamar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, para toda terça-feira estar recebendo um vídeo novo. Agora tem que fazer essa divulgação, né, isso aí. Mari? E tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir a dor de cabeça? Sim. Tem. A primeira coisa que a gente precisa entender é a frequência, né, as características da dor do indivíduo. Então, como eu citei da enxaqueca, aquela característica mais unilateral, pulsátil, luz incomoda, barulho incomoda, a gente tem que lembrar da tensional, que normalmente ela está mais relacionada a um pouco mais de sobrecarga de trabalho, estresse emocional, e a característica da dor é um pouco diferente. Geralmente é uma dor que dói ou a cabeça toda, ou mais na frente, ou mais atrás da cabeça. Geralmente é uma dor que ela é contínua, em aperto. A intensidade é um pouco menor que a intensidade da enxaqueca, tá? E o indivíduo entendendo as características da dor, ele vai saber a frequência da dor. Entendi. Então, se tem algum gatilho, por exemplo, relacionado ao período menstrual, uma TPM associada, a gente vai conseguir intervir. Tem mulheres que têm uma enxaqueca, por exemplo, que a gente chama enxaqueca menstrual pura, que ela só tem dor de cabeça antes da menstruação. Então, nesses casos, a gente pode pensar em alguma estratégia. Aí tem a estratégia hormonal, que a flutuação hormonal é o nosso gatilho principal. A gente sempre achou que o gatilho era a queda do estrogênio, ele é um fator importante, mas é a flutuação. Toda oscilação hormonal, seja estrogênico, seja de progesterona, isso pode gatilhar, sendo o estrogênio mais importante, tá? E a gente precisa entender quais são as características da dor. Então, se o indivíduo tiver uma frequência superior a 2 vezes por semana, e muitas pessoas têm e só vão tomando analgésico comum, a gente precisa primeiro conscientizar. O analgésico em excesso ele é um problema, então ele vai tornar a dor de cabeça mais frequente, mais persistente, mais difícil de tratar. A gente precisa identificar os gatilhos da dor de cabeça, porque medicação, que eu vou falar a seguir, que são as prevenções, né, profilaxia, se a gente não tiver a estratégia comportamental, eu posso estar usando o melhor medicamento do mundo. Eu posso estar fazendo toxina botulínica para dor de cabeça e o indivíduo não vai melhorar. Então, identificar quais são os gatilhos são muito importantes. Então, assim, melhorar sono, melhorar a ansiedade, melhorar a alimentação. Então, identificar os gatilhos. A gente sabe os mais comuns. Glúten, lactose,
Comida mais industrializada, Mas, de uma forma geral, são gatilhos as comidas mais inflamatórias que exatamente, a gente fala, né? exatamente. Tudo aquilo que inflama o intestino, como o intestino é o segundo cérebro, existe uma relação muitíssimo direta com a gênese da dor de cabeça. Então, alimentação, sono, estresse emocional. E quando, mesmo fazendo essas intervenções, o indivíduo persiste com uma dor superior a 2 vezes por semana, aí a gente entra numa dor de cabeça persistente e ele vai ter indicação de medicação profilática. A gente tem diversas classes de medicação profiláticas. O famoso topiramato, né, que é um anticonvulsivante, tem excelentes resultados. A gente tem também os tricíclicos, por exemplo, a amitriptilina, a nortriptilina. A gente tem outras medicações de segunda linha, por exemplo, a lamotrigina. A gente tem os beta-bloqueadores, o propanolol, por exemplo, paciente que já tem uma comorbidade, é hipertenso, a gente pode associar. Exatamente. Então, assim, identificar qual é a comorbidade que o indivíduo tem, a gente pode direcionar uma profilaxia mais apropriada. E otimizar o tratamento dele até para uma doença anterior que ele já tem. Exatamente. Né? Por isso é tão legal a clínica médica, né? A clínica médica é sempre soberana, É né? verdade, é verdade. E, Mari, uma outra situação também muito, muito comum são as gestantes com enxaqueca, porque eu vejo que é difícil manejar. E o grande problema é o primeiro trimestre. É. Eu sempre vejo que segundo e terceiro trimestre é uma paz, porque melhora muito, até porque a placenta já está bem estabelecida e as taxas hormonais estão mais estáveis. Exatamente. Então, o que a gente observa é, no momento que acontece a concepção e a gente vai segurar essa gestação às custas, principalmente de beta-HCG, né, até a gente ter uma placenta adequada, funcionante, a gente, por conta, principalmente dessa oscilação hormonal, a gente observa muitíssimo o gatilho nesses casos. E a gente tem um grande problema que o primeiro trimestre é uma fase muito crítica para usar medicação, principalmente profilática. Exatamente. A gente hoje tem usado muito estratégias de suplementação com nutracêuticos. Por exemplo, riboflavina é uma estratégia muito interessante. Magnésio, nas suas diversas formas, são estratégias muito interessantes. A gente tem, inclusive, estudos que comparam o uso de suplementação com magnésio e, por exemplo, medicações tradicionais, como topiramato, beta-bloqueador, com eficácia muito semelhante. Entendi. Então, assim, na gestante, eu gosto muito de suplementar esse tipo de estratégia e reforçar as questões comportamentais. E friso, vai passar. Entendi. 12, 14 semanas, a placenta pegando no tranco e só Eu ameniza. acho que acaba que fica um pouco pior na gestação nesse primeiro trimestre também por conta da hiperemese. Exatamente. Que é o enjoo, vontade de vomitar e tal. Que acentua, né? Que acentua, e aí associa com a dor de cabeça e vem essa questão que a gente estava falando, sensorial, né? De sentir o cheiro, Exatamente. de estar tudo muito mais exacerbado e a paciente sentir mais esse mal-estar, né? E uma das coisas que até as pessoas não entendem muito bem, por que a enxaqueca causa esse enjoo? Tem gente que fala, eu só resolvo minha dor de cabeça indo no hospital tomando remédio na veia. O indivíduo com enxaqueca, ele tem, um dos fenômenos, ele tem uma desautonomia durante o momento e ele tem uma gastroparesia. Então, ele produz suco gástrico, mas ele não esvazia para o duodeno. Então, aquele estômago cada vez mais enche de suco gástrico, ele toma até a medicação, mas ele não cai no duodeno para ser absorvido. Entendi. Então, assim, uma das coisas que a gente normalmente sugere em indivíduos que têm realmente enxaqueca, que tem muito fenômeno de náusea, vômito, é associar um pró-cinético durante o tratamento da crise. Muito bom. E agora, para a gente terminar aqui, falar de tratamento, né? A gente falou alguns tradicionais, com medicação oral, mas a grande novidade é o uso da toxina botulínica para tratamento de enxaqueca. Quem são esses pacientes que são candidatos ao uso da toxina botulínica, Mari? Vamos lá. A toxina botulínica ela foi estudada no perfil de paciente que tem a enxaqueca crônica diária, que é aquele indivíduo que tem crises superiores a 15 dias na semana. Então, mais da metade do mês ele tem enxaqueca. E a gente normalmente precisa afastar as outras causas. Por exemplo, o indivíduo se ele tiver bruxismo, é um paciente que a gente vai ter um pouco mais de cuidado. Se ele tiver uma doença cervical, a gente vai ter um pouco mais de cuidado. Então, assim, a gente precisa primeiro definir que realmente é uma enxaqueca crônica diária. E nesses pacientes, a gente geralmente tentou algum tipo de estratégia via oral, algum medicamento preventivo, e às vezes o paciente teve muito efeito colateral. Ou teve ganho de peso, ou teve disfunção cognitiva. Por exemplo, o topiramato, ele tem uma capacidade de controle de crise bem interessante, só que ele causa muita disfunção cognitiva. Então eu pego, por exemplo, uma mulher médica que precisa de muita agilidade no raciocínio. Eu já tive paciente médica que sentava no consultório, não lembrava o nome de remédio. Então, assim, é uma estratégia que veio pra gente agregar resultado. Então, a toxina botulínica, ela normalmente é feita em algumas regiões da face. Então, normalmente a gente aplica regiões prócero, corrugadores e frontais.
a gente aplica nas regiões temporais, parte posterior da cabeça, suboccipital e paravertebral e trapézio. Porque a gente sabe que tem uma relação muito íntima da parte miofacial. Então, quando a gente bloqueia, isso foi estudado em indivíduos que faziam para estética, por exemplo, nossa, minha enxaqueca melhora. Melhorou quando eu fiz botox. É. Então, assim, isso era muito comum. Então, eles fizeram um estudo com uma casuística bem grande, um número de pacientes muito grande, e verificaram que a redução de frequência, quando a gente fazia em um ano 3 aplicações com intervalo de 4 em 4 meses, mais de 80% de redução de crise. Nossa, muito legal, né? Então, assim, e sem efeito colateral sistêmico. Você não vai ter ganho de peso, você não vai ter alteração cognitiva, você não vai ter, por exemplo, uma queda de pressão com sensação de desmaio, com queda de frequência cardíaca, como nos beta-bloqueadores. Então, assim, é uma medicação que a gente vai ter mais resultado, então a efetividade e a segurança é muito maior. Muito maior, tá certo. Adorei nosso bate-papo. Queria conversar mais, mas é bom que a gente deixa para um outro momento moderno, um outro dia. Isso aí. E muito obrigada por você ter vindo aqui Eu que conversar com a agradeço, gente. Lívia. Então, muito obrigada. Se inscreve no canal aí e a gente se vê na próxima terça. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Toda quarta-feira tem dia D, com ofertas em produtos exclusivos na Drogaria Moderna. Confira tudo que preparamos para você e sua família em nosso Instagram, @drogariasmoderna.